Lucas capítulo 9. Quero compartilhar algo da parte de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 51 em diante. O Espírito Santo falou comigo nessa palavra. Diz assim: os samaritanos não receberam Jesus. É o tema que está aqui na minha Bíblia. E diz assim: ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Repita comigo: não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Amém? Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir, como também fez Elias? Ele, porém, voltando-se, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O tema dessa mensagem é: de que espírito sois? Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos então por partes. Amém? Glória a Deus. Eu já ensinei para a igreja, eu vou lembrar de novo, né? Que a ovelha você sempre tem que estar ensinando. Quando o pastor fala amém e a igreja não responde para ele, a igreja não escutou o que ele falou. Entendeu? Então vamos lá. Amém? Glória a Deus. Então, graças a Deus, vocês estão me ouvindo nessa manhã, né? Que bom, amém. Glória a Deus. Irmãos, que palavra poderosa é essa? Se você puder ler na sua casa, você volta no capítulo 9 mesmo, no verso 28, nós não vamos ler aqui. A Bíblia relata o momento da transfiguração. Jesus tinha os seus discípulos, aquela comissão daqueles 70, e entre eles 12, e dos 12, 3 mais em particular, que ele chamou para subir com ele a um monte, chamado Monte da Transfiguração, onde subiu Pedro, João e Tiago. João e Tiago eram chamados, conhecidos como filhos do trovão. E ali, naquele monte, Jesus, ele se transfigurou no corpo glorificado, e ali apareceu ao lado de Jesus Pedro, Elias e Moisés, o maior profeta que já houve em Israel e o maior sacerdote. E ali Jesus deixa muito claro o plano dele de morrer naquela cruz pelos nossos pecados em Jerusalém. E quando Jesus toma essa decisão de ir para Jerusalém, ele passa por um povoado onde morava alguns samaritanos. E aí começa algo interessante. Sempre, eu não quero entrar muito em detalhe nisso, porque eu poderia ficar várias horas explicando sobre isso, mas os irmãos sabem, né? Vocês que estão aqui sempre ouvindo a palavra, os estudiosos, de que o povo judeu, eles tinham um problema muito sério com o samaritano. Tanto é que quando Jesus quis confrontar os religiosos, ele conta aquela parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano.
porque o sacerdote passou, não cuidou daquele homem que estava caindo, né? Caído. O levita passou, não cuidou também, mas o samaritano passou e cuidou. Os judeus, eles entendiam como povo eleito de Deus, separado, de que eles eram detentores das promessas, e que como eles entendiam que o povo samaritano era um povo que já se misturou com os gentios, e dessa forma não eram puros, não eram dignos da promessa. E isso já nos ensina muita coisa. Nós podemos lembrar, olha aqui, não deixe que as crianças tirem sua atenção, amém? Por isso que nós já temos a salinha lá. Então os pais que estão com os filhos aqui, por favor, eu vou pedir que você segure o seu filho, porque às vezes uma criança faz uma coisa assim engraçada e todo mundo para, fica olhando e não ouve a mensagem. Amém, meus irmãos? Amém? Então tá bom. Então havia 10 leprosos, e esses 10 leprosos foram curados, mas a Bíblia conta que somente um voltou para dar graças a Deus. E quem foi que voltou para dar graças a Deus? Um ex-leproso samaritano. Ele era samaritano. E por que ele voltou para dar graças a Deus? Porque ele não se achava digno de receber a cura. Mas os outros 9 não voltaram porque eles acharam: não, nós somos descendentes de Abraão, nós servimos a Deus, nós somos o povo eleito de Deus, éramos dignos de receber a cura. Se você for pegar várias histórias da Bíblia, você vai ver samaritano. Sabe aquela mulher que virou e pediu que o Senhor atendesse a um chamado dela de cura, e o Senhor falou: como posso eu tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros? Jesus testou a fé daquela mulher e chamou ela de cachorra. E ela falou assim: Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem. E Jesus olhou para aquela mulher e falou: mulher, grande é a sua fé. Irmãos, os maiores exemplos que nós temos de Jesus em confrontar o povo judeu, em confrontar os saduceus, os fariseus e as outras classes daquela época, em grande maioria era através de cobradores de impostos, que eram os publicanos, através de samaritanos, porque os samaritanos, eles eram rejeitados, havia uma rejeição muito grande sobre eles espiritual. Mas veja que muitos dos rejeitados no Novo Testamento foram os que precederam o reino. Eles entenderam o reino de Deus. Você só desfruta daquilo que você começa a compreender. Eles degustaram de promessas do reino de Deus, porque eles compreenderam coisas que os conhecedores da Bíblia e da lei não compreendiam. Veja só que o Senhor quer nos ensinar com isso. E aqui Jesus, ele está decidido a ir para Jerusalém. Quando ele desceu do Monte da Transfiguração, saía a glória do rosto dele. Assim como Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava. Jesus estava ali decidido a ir para Jerusalém. E então ele passa num povoado samaritano. Quando ele passa naquele povoado, os seus discípulos Tiago e João, eles têm a decisão de preparar algum lugar para que Jesus pudesse então se dormir, descansar. E ali então ele foi rejeitado, né? Não encontraram lugar para que Jesus pudesse pousar. Veja que quando Jesus estava para nascer, aconteceu a mesma situação. A sua mãe Maria, junto com seu pai José, procuravam uma pousada, uma hospedaria para poder recebê-lo, para que ele pudesse nascer, e ele não foi recebido em nenhuma pousada. Da mesma forma, quando Jesus estava indo para a cruz, a marcha ali para a morte, a marcha em direção à cruz, à morte, ele também não encontrou pousada para si.
Mas veja que isso não partiu da iniciativa de Jesus, partiu da iniciativa dos discípulos, de encontrarem um lugar para Jesus ficar. Eu acredito até mesmo que Jesus, ele queria mais continuar a sua caminhada, já que ele estava decidido. E Jesus, ele tinha uma rota alternativa. A menor rota entre a Galileia e a Judéia passava na montanha dos samaritanos. Essa montanha era a montanha onde os samaritanos adoravam a Deus. Aquela mulher samaritana que estava no poço, que você também pode lembrar dessa história, ela falou: aonde nós devemos adorar o Senhor? Uns dizem que é no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Os samaritanos, eles não iam até Jerusalém adorar a Deus, porque eles não eram bem recebidos, eles não eram recebidos em Jerusalém. Eles tinham que, então, ir a um lugar à parte. Então eles elegeram um monte, chamado também de Monte Gerizim, aonde eles subiam para adorar o Senhor. E para ir para Jerusalém, a rota alternativa mais rápida era entre as montanhas de Samaria, dos samaritanos de Samaria. E por isso que ali criou-se vários povoados ao redor daquela montanha, próximo ao Monte Gerizim. Mas o interessante é que os judeus, quando iam para Jerusalém, eles usavam uma rota mais longa. Eles iam por outro caminho, porque eles não queriam passar por Samaria, eles queriam rejeitar os samaritanos. Então os judeus tinham o costume de passar por uma outra rota mais longa para rejeitar aqueles samaritanos. E Jesus foi na mão contrária. Todas as vezes que alguém ia para Jerusalém, e todos nós sabemos que essa época que Jesus estava indo para Jerusalém estava próximo da Páscoa, onde vinham judeus de todo o mundo para Jerusalém. E os judeus não passavam pelas terras dos samaritanos. Os judeus que iam em direção a Jerusalém, eles procuravam uma outra rota, uma rota mais longa. Eles preferiam andar mais, eles preferiam que a sua caminhada fosse mais longa, mas chegassem em Jerusalém sem que passassem próximo dos samaritanos. Tamanha era a rejeição, tamanha era a distância entre eles. Mas Jesus, ele passa por aquele povoado, e nada que Jesus faz é por acaso. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus não faz nada por acaso. Amém? Glória a Deus. E Jesus passa por Samaria. Primeira coisa que Jesus nos ensina: aquela religião judaica rejeitava aquele povo, mas Jesus foi até os rejeitados. Quantas vezes nós vemos Jesus alcançando os rejeitados? Nós podemos lembrar daquele jovem gadareno que vivia endemoniado, que eles colocavam cadeias, prisões nele, e ele quebrava. Ninguém sabia mais como resolver o problema daquele jovem, então eles lançaram ele para fora da cidade, e ele vivia em cima dos túmulos, no cemitério que ficava fora da cidade. Isso quer dizer o quê? Que quando as pessoas não podiam lidar com uma situação, elas simplesmente eliminavam aquelas pessoas da vida delas, do convívio delas. Era assim os judeus. Quando havia alguém leproso, eles expulsavam para fora da cidade. Quando havia alguém decapitado, doente, alguém que foi ferido na guerra, eles colocavam para fora da cidade. Quando havia alguém possesso por demônios, eles não conseguiam se libertar, as pessoas daqueles demônios, colocavam para fora da cidade. Nós vimos tantas vezes hoje a religião, até mesmo denominada evangélica, ao invés de reconciliar as pessoas para com Deus, que é o que significa religião no latim, religar, ligar o homem a Deus, apresentar Jesus, que é o caminho, o único sumo sacerdote. A religião, ela selecionando pessoas: não, você fica de fora, não, você não pode participar. Às vezes seleciona alguém porque não tem um chamado aos olhos dela. Às vezes não seleciona aquela pessoa porque não tem um dom que vai agregar. Às vezes não seleciona aquela pessoa para participar de algo da igreja
Porque não tem um dom. Ó, vocês estão me entendendo? Um dom. Às vezes pessoas que estão na liderança da igreja são pessoas que não foram chamadas por Deus, mas estão lá por causa de ter dinheiro. Nós temos visto às vezes uma igreja liderada por família. Às vezes Deus não chamou o genro, às vezes Deus não chamou o cunhado, às vezes não chamou o filho do pastor, mas está lá, porque tem que ter uma cadeira de sucessão. Mas Jesus, ele vem e ele quebra isso. Ele vem mostrar que a igreja não é um empreendimento, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma empresa, e a igreja muito menos é uma religião. Mas a igreja é o organismo vivo, é o corpo de Cristo na terra, onde o cabeça é Ele. Isso significa que a única mentalidade que deve reinar é a mentalidade de Cristo, não de homens. E muitas vezes nós ficamos decepcionados com isso que nós vimos e achamos que a igreja, falamos, não, eu não quero mais participar de igreja. E às vezes nós falamos, não, a igreja está caída. Meu irmão, eu vou te dizer, a igreja de Cristo não está caída, porque a verdadeira igreja de Cristo nunca cai. A verdadeira igreja de Cristo nunca se contamina com as coisas desse mundo. A verdadeira igreja de Cristo nunca se mancha. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de uma denominação, porque Jesus não vem buscar uma denominação, Ele vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, aqueles que Ele escolheu e chamou, e não foram aqueles que escolheram a Ele, mas antes Ele os escolheu. Nós não estamos aqui para dizer que o Ministério Rei Jesus é a única igreja. Não, eu creio que a igreja é una. Eu creio que só existe uma igreja. A igreja são um grupo de homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Talvez, irmãos, infelizmente, nem todos que estão aqui nessa manhã, se Jesus voltar nas nuvens, a última trombeta soar, irão subir para encontrar com Ele. Talvez nem todos, porque talvez nem todos aqueles que aqui estão são de fato membros do corpo de Cristo e membros da igreja de Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós decepcionamos com aquilo que a gente pensa que é a igreja, um sistema religioso, associarmos à igreja. Jesus, ele para que nós não tivéssemos essa confusão, Ele veio desassociar isso. Ele veio justamente dividir isso, mostrar: este é o caminho. Jesus veio mostrar: esse é o evangelho do reino. O próprio Jesus fala: vocês ouvirão falar de guerras, vocês ouvirão falar de tantas coisas, haverá falsos mestres, falsos profetas, haverá tudo isso, mas o fim virá quando é como se Jesus estivesse apontando: olhem, eu estou apontando para este evangelho. Quando este evangelho do reino, quando o evangelho do amor, quando o evangelho do perdão, quando o evangelho da graça, quando o evangelho da misericórdia de Deus, e não o evangelho de dinheiro, não o evangelho de mamon, não o evangelho de homem, não o evangelho que dá preferência segundo a visão dos homens, porque o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Quando este evangelho verdadeiro for pregado aos quatro cantos da terra, então eu digo a vocês que aí virá o fim. Então, se Ele está apontando, é para nós desviarmos nossos olhos desse falso evangelho e olharmos para o verdadeiro evangelho, e proclamarmos o verdadeiro evangelho, e levarmos o verdadeiro evangelho, e congregarmos com o verdadeiro evangelho, e estarmos com o verdadeiro evangelho, e não deixarmos de congregar, e não deixarmos de acreditar na igreja de Cristo, porque é um grupo muito grande de pessoas que tem deixado de congregar, tem deixado de estar, porque se decepcionaram com uma visão institucional, com uma visão do homem, e denominam isso como igreja de Cristo. Não. Jesus vai até um povo rejeitado, e os discípulos muitas vezes tomam decisões quando são imaturos ainda, sem falar com Jesus. Geralmente era Pedro que fazia isso, dessa vez foi Tiago e João. Falou: não, vamos arrumar um lugar para ele ficar aqui. Eles nem sabiam se Jesus iria dormir ali. Jesus, ele estava naquele corpo como nós, sentia fome, cansaço. Mas quando Jesus estava no deserto cheio do Espírito Santo, o diabo chegou nele e falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E todas as respostas foram dadas na palavra, até que o diabo não pôde mais existir e saiu da sua presença. E agora Jesus estava ali no monte, desceu, transfigurado, cheio da glória. Aquele momento Jesus certa vez estava com fome, e os discípulos foram comprar alguma coisa. Ele começou a falar a palavra para aquela mulher. Quando eles voltaram, falou: vamos embora. Mas se eu não estava com fome, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Jesus está nos ensinando algo que eu acabei de falar no início. Nós temos que aprender a gerar no Espírito. Nós temos que aprender a nos alimentar espiritualmente, a gerarmos a nossa vida, ensinarmos a nossa vida a ser gerada no Espírito. E agora Jesus está cheio de Espírito. Eu acredito, com base nisso, que Jesus não estava dormir. Jesus não estava se importando com isso. Mas os discípulos, talvez por zelo, por cuidado, vamos arrumar um lugar. E ali eu acredito que eles tocaram numa casa. Não, aqui não tem lugar. Vocês estão indo para onde? Para Jerusalém. Nós lemos ali no início, e fala que eles foram rejeitados porque eles estavam indo para Jerusalém. Aquele povo rejeitou aquela comitiva de Jesus porque eles estavam indo para Jerusalém. Os mensageiros eles entraram na aldeia de Samaritano para preparar a pousada, mas não receberam porque viajavam em direção de Jerusalém. Por que eles foram rejeitados? Porque eles estavam indo em direção a Jerusalém. Por quê? Porque todo mundo que ia para Jerusalém nunca passava ali. Você imagina uma cidade onde as pessoas cortam, voltam, vão para outro lugar, nunca passam por ali. E um dia você passa na cidade e você entra numa padaria, fala: eu sou de fora, vim tomar um café. A pessoa já olha ressabiada para você. Não, mas aqui a gente só serve café para pessoas da cidade. Aqui a gente não está acostumado a receber turista. Ele foi rejeitado junto com aquela comitiva porque ele estava indo para Jerusalém. Mas Jesus passou ali exatamente com propósito. Aqueles que davam a volta pelo caminho mais longo para rejeitar aquele povo, agora ele vai até aquele povo para deixar claro: eu amo vocês. O meu desejo, o meu espírito é que vocês se arrependam e sejam salvos. Jesus estava gerando no espírito uma semente que seria lançada ali no coração daquele povo rejeitado, para que um dia aquele povo abrisse o coração e aceitasse o Evangelho. Meu irmão, muitas vezes antes de você lançar uma semente, você precisa antes se dedicar por aquela vida, amar. Muitas vezes nós, no início da nossa caminhada, nós temos aquele amor pelas vidas, nós queremos levar todo mundo para a igreja, e com o tempo nós vamos tornando pessoas duras. Nós queremos mandar todo mundo para o inferno. Nós não queremos ter paciência com ninguém. Nós não queremos ter cuidado com ninguém. Nós queremos desistir, nossas mãos estão fracas, nossos joelhos estão vacilantes. Mas é dias, irmãos, de fortalecermos os joelhos vacilantes. É dias de fortalecer as nossas mãos, como aqueles homens, de uma maneira profética, alegórica, levantavam as mãos de Moisés. É dias da igreja se fortalecer. É dias da igreja se compadecer daqueles irmãos que estão ficando à beira do caminho. Eu fico muito admirado de ver igrejas onde as pessoas começaram juntas. Nós aqui começamos lá no sítio, lá no quintal de casa. Depois viemos para dentro da fábrica e depois Deus nos deu esse lugar. Eu imagino aí, em determinado momento, algum irmão, alguma irmã que estava conosco desde o começo, passa uma dificuldade na sua vida, passa um momento de desânimo, e então nós vamos falar: agora você fica de lado, porque nós temos que avançar e você vai ficar para trás. Que evangelho do reino é esse? Que reino de Deus que é esse? Então Jesus, Ele nunca deixa ninguém para trás. Ele quer alcançar todos. Ele quer que essa palavra chegue a todos. E então Jesus chega àquele povoado para deixar ali registrado que Ele amava. E Ele deixou muito claro: olha, vocês não vão me receber aqui não, eu estou indo para Jerusalém. Não se esqueçam disso, de onde eu estou indo, porque na volta, com certeza, eles saberiam: aquele homem que passou aqui, a gente não recebeu, ele morreu lá em Jerusalém. E muitos estão dizendo que ele ressuscitou. E aguçar
uma fome, ia despertar uma curiosidade neles. Mas antes disso, os discípulos de Jesus viram e falam assim: olha, Senhor, nós estamos cheios do óleo aqui, nós estamos cheios da unção, nós acabamos de descer do monte com o Senhor, vimos a glória do Senhor, vimos Elias, lembramos do profeta Elias, que estava lá no Monte Carmelo, e quando o povo estava em dúvida, Nagai, né? Cheio do pentecostal, né? Nós vimos ele lá, Senhor, e nós lembramos dele quando estava no monte, o povo estava em dúvida, e ele falou: o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e o povo desceu a espada e matou aqueles profetas de Baal. Nós lembramos também daquela vez que foi enviado um capitão de 50 homens, e ele chegou, Elias estava no monte, e o capitão fala: homem de Deus. E Elias fala: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e consuma você e seus homens. E aquele homem, juntamente com mais 50 homens, foram consumidos por fogo, morreram. Então eles, lembrando desse Elias, falou: esse povo está rejeitando o Senhor, esse povo está desprezando o Senhor, nós vamos orar para que o fogo, o juízo venha e destrua-os. Irmãos, o juízo de Deus não é para essa instância. Agora é a instância da misericórdia e da graça de Deus ser pregada. É lógico que nós não vamos aproveitar da graça para viver no pecado, para viver numa vida profana, mas agora é tempo de levar o evangelho da graça de Deus, porque a seu devido tempo, quando se findar os tempos e as épocas, aí haverá o grande juízo sobre toda a terra. E aqueles discípulos, sem entender ainda, imaturos, não eram maduros, não eram teleios ainda, teleios, maduros, prontos. Quantas vezes nós não somos prontos? Quantas vezes nós recebemos uma capacitação, uma unção, Deus se manifesta na nossa frente com uma glória, e nós já estamos querendo mandar os outros para o inferno, já estamos querendo acabar com tudo. Quantas vezes Deus levanta homens e mulheres, os capacita. Nós podemos ver muitas vezes, até na televisão, esses telepregadores dizendo: aqueles que falaram do meu ministério serão amaldiçoados. Está como esses dois. Quantas vezes nós vemos pessoas falando: quem sair da minha igreja, a igreja não é de Jesus, mas é dele, da minha igreja está amaldiçoado. Quantos hoje usam da autoridade, do título de ser discípulo de Jesus, para dizer: o fogo de Deus vai vir sobre sua vida, hein? Para colocar medo. Você imagina esse povo que já era rejeitado ouvir uma palavra dessa dos discípulos? Não, vou mandar fogo do céu para acabar com vocês. Imagina esse povo fechando o coração, um povo ferido, machucado. Quantos de nós já estamos, irmãos, a ponto de desistir, porque nós estamos tentando encontrar uma fonte de água viva, enquanto nós estamos procurando, nós só encontramos pessoas apontando o dedo, falando: fogo vai vir sobre você, seu amaldiçoado, sua amaldiçoada, você não vai para frente, você vai rodar e vai voltar aqui quebrado, você não vai dar certo, você não vai conseguir. E Jesus quer nos deixar um exemplo. Jesus, que havia sido rejeitado e desprezado por aquele povoado, e Ele quer nos deixar um exemplo de como devemos agir quando rejeitados. Sabe por quê, irmãos? O maior risco que nós corremos, sabe qual é? De nos tornarmos como aqueles que nos agrediram. Eu quero deixar uma palavra de Deus, porque eu te amo. Você tem que lutar com toda a sua força, com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu entendimento, com toda a oração de joelhos e súplicas, para que você não se torne como seu agressor.
para que você não se torne como aquele que te agrediu. Talvez você está aqui, aquelas palavras estão agora na tua mente, no teu ouvido agora, ferindo você. Sabe qual que é o propósito disso? Que você se torne como essa pessoa. Deus permitiu que Davi fosse atacado por Saul. O espírito que estava sobre Saul não era o espírito de Deus mais. Ele não era mais um rei ungido de Deus, mas Deus permitiu que ele permanecesse no trono, para que Saul fosse a ferramenta de Deus para expelir, para expurgar o Saul que habitava dentro de Davi, o sanguinário, o imediatista que habitava dentro de Davi. Porque eu lembro muito bem quando um certo homem, se eu não me engano, se eu tiver errado os irmãos me corrigem, me lembro, chamado Nabal, marido de Abigail. Esse homem, durante alguns anos, os soldados de Davi guardaram a terra dele na época de guerra, e por isso ele prosperou, pôde plantar e prosperou muito. E quando Davi estava foragido com seus soldados, pediu que os seus soldados pedissem pousada para Nabal, para se esconder lá na terra de Nabal. E Nabal falou: eu não quero saber de Davi, não tem nada a ver com isso, que se vire. Quando os soldados falaram isso para Davi, Davi falou: eu vou matar aquele miserável, porque ele prosperou naquelas terras, porque nós guardamos a terra dele, e agora ele não quer nos retribuir com bem. Naquele momento, irmãos, Davi revelou Saul que havia dentro dele. Tomar da autoridade que Deus deu para fazer justiça própria. Tomar da autoridade de Deus para oferecer aquilo que Deus não pediu que oferecesse. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos semelhantes àqueles que nos ofenderam. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos semelhantes a esses sacerdotes que oferecem sacrifício daquilo que Deus não pede, que usam dos seus títulos para sentenciar e julgar. E se não fosse Abigail que falasse: Nabal, você é louco, o que você fez? E preparasse mantimento, arriasse o cavalo e fosse ao encontro de Davi para impedi-lo, alimentá-lo a ele e a seus soldados, Davi teria tirado a vida daquele homem, usado da unção que Deus o deu para ser um rei segundo o coração de Deus, e tiraria uma vida, porque ele queria fazer a justiça própria. Veja só que Davi se sentiu afligido porque Saul lançava lanças contra ele, porque Saul não aceitava Davi ser rei no lugar dele, não achava justo. Quando alguém não acha que algo é justo para nós e nos persegue, nós temos que tomar cuidado para que também não achamos que aquilo que fizeram conosco não foi justo e tomamos a mesma decisão de fazer justiça própria, de nos tornarmos semelhantes. A Bíblia diz em Salmos: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Torne-se semelhante a eles todos aqueles que lhe adoram. Quando você se curva diante de uma circunstância, aquilo se torna um ídolo. Não só ídolos feitos de barro, como as pessoas das religiões fazem, mas quando você se curva diante de uma circunstância que toma a sua mente, que toma o seu coração, uma pessoa, uma circunstância que houve, você se torna semelhante àquilo que você gasta o tempo adorando, que você se torna semelhante àquilo que você se curva, para aquilo que você se volta o seu rosto. E então Jesus exorta os seus discípulos, dizendo: de que espírito vocês são? Vocês não estão entendendo nada. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, para você responder para você mesmo: que espírito está atuando na sua vida hoje? Qual espírito está atuando dentro do seu coração? Que espírito está atuando no seu interior? Você está aqui hoje, está correndo sangue no canto da boca, querendo que cumpra aquele cântico: quem te viu na prova não ajudou. Eu detesto aquele cântico. Por quê? Porque ele é antibíblico. Ele incentiva a mágoa, incentiva os crentes justiceiros. Deus não te chamou para ser justiceiro. Deus te chamou para buscar
a justiça dele e entregar a sua justiça aos cuidados dele, entregar a sua causa para ele. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O reino de Deus é que é justiça. Quando você confia na justiça de Deus, você tem paz com Deus e em Deus. O que é paz com Deus e em Deus, gente? Paz com Deus. Quando você perdoa o seu irmão, você também é perdoado por Deus e você está em paz com Deus. Paz em Deus é quando Deus te dá paz em toda e qualquer circunstância. A paz que excede todo entendimento. Quando você confia na justiça de Deus, você entende que você não precisa se mover e fazer nada a não ser confiar nele, que Deus é fiel. E eu vou te falar, a Bíblia fala que Deus é Deus vingador, que Ele faz justiça contra aqueles que se levantam contra o eleito de Deus. Sabe qual que é a maior vingança que eu quero que Deus faça contra aqueles que se levantaram contra mim? Sabe qual que é a maior justiça que eu quero que Deus faça com eles? Que eles se convertam. O maior castigo que pode ter aquele que fez o mal para mim é converter e dizer: eu não consigo, eu não resisto, eu quero servir a Jesus, eu quero amar como Jesus me ama, eu quero perdoar como você me perdoou. Eu vou falar assim: aí está feito, estou satisfeito. É a maior vingança que Deus pode fazer, é essa. A maior justiça que Deus pode trazer sobre aquele que te magoou, que te feriu, é essa: que ele converta completamente ao Senhor, se volte para Ele. Aleluia. Será que você é tão crente ao ponto de dar um sorriso e falar: eu desejo isso para aquele que me perseguiu, para aquele que me feriu, oh glória, e não dizer: quem te viu passar na prova e não te ajudou, não. Vai estar entre a plateia e você no palco. Oh, música miserável essa, que coloca o homem no centro e não coloca Cristo no centro. Irmãos, Deus quer que nós sejamos teleios. Deus quer que nós sejamos completos. Sabe por que é tão difícil você perdoar? Porque essa área que dói ainda está viva. A Bíblia fala: só os mortos ouvirão a Deus. Sabe quando essa área da sua vida vai obedecer a Deus? Quando ela morrer para você. Tem um cântico antigo da Lagoinha que é assim: eu jamais serei o mesmo, a porta fechei, não volto atrás, a minha carreira e eu jamais serei o mesmo. Canta comigo, vai. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei da mágoa, a porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei, a minha carreira e eu jamais serei o mesmo. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia! Que nós possamos ser semelhantes a Cristo. E Jesus olhou para os seus discípulos e falou: rapaz, vocês estão malucos? Ele não falou isso, né? Maluco, mas eu estou falando. Vocês não, que é isso? Vocês querem mandar fogo do céu para consumir eles? Que espírito que vocês são? Irmãos, qual é o espírito que atua na sua vida? É o espírito do ódio, da mágoa, o espírito da raiva. Igual eu estou te falando, você quer fazer as coisas na sua força. A Bíblia fala: a Bíblia nos diz, irmãos, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Repita comigo: a minha ira não opera a justiça de Deus. Nós vamos ler esse versículo lá em Tiago 1, versículo 20. Tiago 1, verso 20.
diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado, não adianta você ficar irritado. A sua ira não vai operar a justiça de Deus, mas a sua renúncia opera a misericórdia de Deus sobre aqueles que necessitam. Vocês estão percebendo que desde domingo passado eu estou falando sobre perdão? Eu não, o Espírito de Deus. Eu sou só o alto-falante. Que nada que sai desse altar venha de mim, mas seja através de mim, por meio do Espírito. Amém? Irmãos, a sua ira não vai produzir, não vai operar nada. Só vai fazer você ficar doente, só vai te afastar de Deus, só vai endurecer o teu coração. Se quebranta nessa manhã, minha irmã, meu irmão. Eles falaram: não, nós vamos orar para que caia fogo. O Deus do Velho Testamento, o Deus da lei, era um Deus que se manifestava com juízo. O Deus do Novo Testamento, que cumpre a lei, Ele manifesta a sua graça. Ele olha para a prostituta e fala: aonde estão os teus acusadores? Se eles não estão aqui para te acusar, nem eu mais vou te acusar. Vá e não peques mais. Aleluia. Talvez você tenha se tornado uma pessoa que não é o que Deus quer que você seja. Talvez Deus permita que você saia de lugares e que você não esteja mais em lugares que tornem você numa pessoa que não é a pessoa que Ele gerou na essência dele para ser. Quando nós nos afastamos da intimidade com Ele, nós nos tornamos em pessoas que não fomos gerados na intimidade com Ele. Você pode ver que filhos só são gerados na intimidade. A intimidade gera. Quando você tem intimidade com Deus, você gera. A Bíblia fala: procura o teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto, que te vê em intimidade, Ele vai te responder. Você vê que os discípulos que Jesus falou: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. Eles desobedeceram e foram em direção a caminho de Emaús, descendo. O caminho de Emaús era na ladeira. Estavam descendo o nível. Mas na maneira com que Jesus ali, eles não reconheceram a Cristo, mas na maneira com que Jesus, numa peculiaridade ali, começou a alimentá-los na palavra, eles falaram: é Jesus. Não nos ardia o coração quando eles punham essas palavras. Pedro ficou decepcionado com ele mesmo por ter traído a Cristo. Ficou nu, irmãos, nu. Ficou doido, num barco, nu, pelado, pescando. De novo, não pega nada. Não adianta, meu irmão, você fugir. Quando você se decepciona com algo que você não dá conta de digerir, não adianta você tentar fugir. Você pode até estar lá na sua nudez, você pode estar no pó. O Senhor veio andando por sobre as águas de novo. Falou: quem que é aquele? Parece um fantasma. Não, aquele lá eu conheço, parecendo alguém que eu conheço. E quando ele chega na margem, os pães já estão assados, os peixes também. E no partir do pão, no partir do peixe, eles reconheceram que Ele era Jesus. Porque partir do pão e partir do peixe é intimidade. Nós reconhecemos e voltamos à essência de Jesus quando estamos na intimidade. Deus não quer que ninguém seja guiado na pressão. Deus não quer que nenhum de nós sejamos guiados, irmãos, pelo jugo, mas Ele quer que nós sejamos guiados pelo amor que é gerado na intimidade. Quando nós olhamos uma atitude
como a de Cristo, nós falamos, ali tem a essência do Evangelho. Jesus queria deixar isso muito maduro nos seus discípulos. Ele falou: que espírito está sobre vocês? E a pergunta que o Senhor faz para você nessa manhã: qual espírito está atuando na sua vida? De que espírito você é? A Bíblia fala o espírito da verdade que o mundo não pode receber. A Bíblia fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Vocês não sabem, ele está querendo dizer, que o Espírito Santo habita dentro de você. Como você pode querer permitir que outro espírito esteja atuando na tua vida? Como você pode querer jorrar água amarga, enquanto o Espírito Santo está dentro de você para jorrar aquilo que é doce? Então Jesus exorta os discípulos e fala no verso 56: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas, as vidas dos homens, para salvá-los. Olha para o teu irmão e fala assim: ele não veio para te destruir. Olha, não deixa ninguém sozinho. Olha para alguém e fala: ele não veio para te destruir. Fala: ele não pisa na cana que já está quebrada, mas ele veio para restaurar. Olha para ele e fala: ele veio para reconciliar. Aleluia. Jesus veio com a missão de nos reconciliar para Deus, irmãos. Ele é o reconciliador. Diferente do filho mais velho, o irmão do filho pródigo, que quando o filho que errou mais novo voltou, falou: nossa, o senhor está dando festa, está dando tudo para ele, e nem se cogitou de sair vendo o pai com saudade do filho mais novo e tentar reconciliar, trazer o filho mais novo. Diferente dessa história do filho pródigo, do filho mais velho que ficou lá, ainda ficou enciumado quando foi perdoado. O filho mais velho não teve ciúmes de nós termos sido perdoados. Pelo contrário, ele foi lá e nos reconciliou para o pai. Ele foi lá e nos trouxe de volta para o pai, para a casa do pai. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? É o que eu falei aqui nesses dias. Quem divide o reino é o servo. O filho não divide o reino, porque o servo trabalha pela recompensa, e quando ele acha que não está recebendo o suficiente, então ele divide. Mas aquele que é filho, ele não trabalha por recompensa, porque ele já tem a herança. Quem dividiu no céu não foi o filho, foi o servo, foi Lúcifer. Ele era um servo, ele era um instrumento. Achou que não estava recebendo na devida proporção reconhecimento, achou que não estava no lugar de direito, na posição de direito, achou que precisava de um lugar elevado, por isso ele dividiu. Mas o filho não dividiu, o filho agregou. O filho veio e falou: vamos trazer, reconciliar os outros, vamos trazer os outros e reconciliar de novo com Deus, para que eles sejam filhos adotivos do Pai, do Abba, e que eles sejam cordeiros comigo de todas as coisas que eu conquistar na cruz do Calvário. Aleluia. Será que você está comendo essa palavra aqui, irmãos? Eu estou comendo dela. Está me dando satisfação. Será que você está compreendendo? Ou será que tendo ouvidos você não ouve, tendo olhos você não vê? Para que não seja revelada a verdade do reino para aquele que não é de verdade do reino. Aleluia. O Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. E aí eu acho uma coisa interessante. Deus, ele é lindo. Quando eu li esse versículo, eu chorei. Atos 8,14 diz assim: os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam, lê alto, haviam, antes Jesus estava lá e eles não, mas agora eles recebem o verbo vivo.
encarnada, a própria palavra de Deus, o próprio Cristo, através do Evangelho. Vendo os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. João foi lá. O próprio João falou: manda fogo, acaba com esse lugar. Agora ele fala: eu estou aqui para dizer, amados, o Senhor te ama. Eu vim aqui para demonstrar o amor de Jesus por vocês. Eles estavam recebendo a palavra. Sabe por que eles estavam recebendo? Porque quando eles passaram lá, Jesus não foi recebido por eles. Jesus não afrontou a rejeição deles. Agora olha que coisa tremenda. Coloca alternado 8:14, Lucas 9:53. Nós vamos ver o alternado. Lucas 9:53 diz: 5:3. Mas não o receberam. Mas depois em Atos, o que aconteceu? Haviam recebido. Aleluia. Aleluia. Essa palavra receber, que está em Lucas, é a mesma palavra que está em Atos. Ela é do grego dechomai, que significa receber. Da mesma forma que eles rejeitaram e não receberam, lá na frente eles viram: não, existe um evangelho diferente dessa religião que nos rejeita, diferente dessa religião que acha que nós não somos dignos de Deus, que acha que nós não somos dignos de Jesus. Existem uns homens lá que estão dizendo que Ele morreu e ressuscitou, e estão pregando esse evangelho, estão oferecendo a sua vida. E olha só, irmão, eu não aguento, eu dou risada. Existe até um tal de Tiago lá, que entre os apóstolos foi o primeiro que morreu por esse evangelho. O primeiro mártir da igreja primitiva foi Estevão, mas o primeiro mártir entre os apóstolos foi Tiago. O próprio Tiago que falou assim: ó, vamos orar para mandar fogo. Aquele Tiago que estava aqui mudou alguma coisa no coração dele lá, porque lá ele morreu por esse evangelho. Foi o primeiro entre eles. Irmãos, aquele Tiago que antes mandava os outros para o inferno, que mandava fogo para destruir os outros, agora ele falou assim: eu sou um homem transformado, eu não quero juízo na vida de ninguém. Para mim viver é que nem Paulo falou, é lucro. Morrer é para Cristo. E ele morreu, foi o primeiro apóstolo mártir. E agora o apóstolo do amor, aquele que queria mandar fogo do céu, vira o apóstolo do amor e fala: vamos, Pedro, vamos enviar uma comitiva lá para Samaria, porque aquele povo está recebendo Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão, essa manhã é manhã de você receber o evangelho de Jesus. É manhã de você jogar fora toda toxina, todo evangelho mentiroso, e você receber o evangelho puro de Cristo. E aonde você for, você vai levar esse evangelho com você. Colossenses capítulo 1 verso 28. Eu vou encerrar agora, mas fica essa palavra na sua cabeça: tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra. Quem que é a palavra de Deus? Quem que é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Tira ali a palavra de Deus e coloca: que eles haviam recebido. Que eles haviam recebido. Você pode talvez estar rejeitado, ou sentindo rejeitado, magoado. Eu não quero saber mais, eu estou desistindo. Mas quando você vê, irmão, uma luz no fim do túnel, quando você vê alguém que não ama, como João falou, filhinhos, não amemos só de palavra, mas de atitudes. Quando você vê um irmão, uma irmã que te ama, que fala: nós estamos aqui para orar por você, nós estamos aqui, valorize mais isso do que a rejeição. Eles jogaram fora toda a rejeição que sofreram todo o tempo pelo povo de Deus. Falou: nós queremos receber esse Jesus, nós queremos receber esse Deus, nós queremos receber esse evangelho. Não importa se acha que nós não merecemos, nós decidimos que queremos.
Não justifique através da sua decepção, da sua rejeição. Diga hoje: eu aceito esse Jesus, eu aceito esse evangelho, eu aceito viver esse evangelho a partir de hoje. Não importa se digam para mim que eu não mereço, não importa se maltrataram, não importa se me excluíram, eu decido receber esse evangelho. Este tipo de evangelho que está sendo pregado para a volta de Cristo, e não outro evangelho qualquer. Você está ofendido por um evangelho do homem? Você está ofendido por um evangelho carnal, enquanto está sendo oferecido diante de você uma mesa farta? Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã, e diz: hoje eu quero receber, hoje eu quero comer dessa palavra, hoje eu quero comer, hoje eu quero decidir ter o Espírito de Deus em mim, hoje eu quero receber o Espírito de mansidão, hoje eu quero receber o domínio próprio, hoje eu quero receber os frutos do Espírito na minha vida. Desde o momento que eu receber, através do Espírito Santo, um coração arrependido, eu irei receber os frutos do Espírito. Aleluia. Colossenses 1:28 diz: a qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você quer se tornar teleios? Ali a palavra perfeito no grego é telei, que significa pronto, maduro. Nós podemos substituir e dizer: apresentar todo homem maduro em Cristo. Você não será infantil mais, você não será imaturo mais, você não vai ficar mais se rendendo diante de rejeição, ou quando você for rejeitado, se tornar como aquele que te rejeitou e mandar fogo sobre todo mundo. Mas você se tornará uma mulher, um homem maduro em Cristo. Você se tornará um instrumento de reconciliação aonde você estiver, como Cristo nos reconciliou. Você será luz, você será teleios, maduro, pronto a ouvir, prudente no falar, tardio no irar-se, não dominado pela alma, não tendo palavra torpe nos seus lábios, não tendo um coração impuro. E isso o Espírito Santo pode fazer na sua vida. A obra é dele, a decisão é sua. Quantos querem nesta manhã? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. Feche os teus olhos e declare isso de todo o teu coração. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia, e a sua misericórdia dura para sempre. Creia no que você está cantando.
neste lugar te entronizamos, pela tua palavra, que é poderosa, Senhor. Que ela encontre o terreno fértil e germine e produza o fruto, a 30, a 60, a 100 por uma, Pai. E gere frutos, que vidas sejam restauradas, ministérios sejam restaurados, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs sejam restaurados, casamentos, em nome de Jesus, que os filhos sejam reconciliados aos pais aos filhos. Nós oramos, Senhor, em teu nome, que essa palavra se cumpra em nome de Jesus. Em nome de Jesus.